Em nosso estudo de hoje, lição 74 do livro Justiça Divina, e tem por título Contrassensos. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado, não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira, que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta, que lhe dera a existência, não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu soberana, exigiu da ostra em que se criara, não te abelhes de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera. Não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactancioso: a vida é poeira, é nada, e Deus é ilusão. A capacidade poética do Emmanuel impressiona. Emmanuel vai buscar exemplos na natureza em que, normalmente, o produto final escarnece da obra-prima. Olha que coisa interessante. E é um estudo que vem nos convidando não só ao exame do orgulho pelos abusos da inteligência, como também a ingratidão. E é um exame que é bastante interessante a gente fazer. Eu vou fazer o meu aqui e peço para que vocês em casa procurem fazer o de vocês também. É muito difícil até fazer esse exame, porque normalmente a gente vai guardar na memória aquelas pessoas, aqueles exemplos, aqueles fatos que foram significativos dentro dos meus interesses de um determinado momento. Esses também vale a pena a gente lembrar, mas o que eu vou convidar é para a gente fazer um exercício de lembrar, procurar lembrar daqueles que não estavam fazendo parte das nossas necessidades mais imediatas. Por exemplo, eu quando criança, a minha preocupação era querer ir para a rua brincar com os meus amigos. Esse era o interesse mais imediato. Mas junto com isso, tinha alguém cozinhando para mim, preparando o alimento, e que quando não era a minha mãe, era uma pessoa que trabalhava para minha mãe. Então, começa a vir na cabeça as pessoas que trabalharam na época, a recordação que eu tenho delas e o quanto elas foram fazendo de diferença durante aquele período, sem a gente perceber, sem a gente se dar muito conta, porque os nossos interesses eram outros. E a partir daí, a gente começa a lembrar de situações que até marcam a nossa vida. Uma que marcou minha vida, por exemplo. Uma vez, um menino me ofereceu biscoito. Eu estava comendo biscoito e, você quer? Eu aceitei. E a minha mãe me chamou no canto e falou, meu filho, esse menino ele é muito humilde. Costuma faltar dentro da casa dele o dinheiro, né? E, então, não aceita não, porque aquilo ali para ele faz muita falta. E eu, como criança, eu não entendia aquilo. Eu entendi até a preocupação da minha mãe, que era uma preocupação dos pais da época mesmo. Todos os pais tinham essa preocupação. A gente vê até programas de piada, podcast, que alguns comediantes falam como é que era a mãe, né, na época, fazia isso, fazia aquilo, enfim. Mas aquilo ali ficou tão marcante para mim, porque ali é um dos exemplos da minha vida que eu vejo assim, o que foi me dado de maneira mais pura, mais sincera. E por que foi pura e sincera? Não foi pelo fato de ter vindo de uma criança, foi pelo fato de ter vindo de uma pessoa que não exige nada em troca. Uma pessoa que simplesmente está fazendo aquela doação dela e engraçado que o nome desse menino, eu me lembro que o nome dele é Antônio, e que pouco depois
Ele voltou para o Ceará, que era a terra natal dele, e depois dali eu nunca mais tive contato com esse menino. Não tem notícia, né? A gente não sabe, né, por onde anda, não sabe nem se está encarnado ainda. Mas foram exemplos assim tão interessantes, né? Então a gente começa a ver assim, fazer aquela análise, o que fez a gente se formar esse ser humano que nós somos hoje. E aí vai entrar os nossos parentes mais imediatos e principalmente aqueles que promoveram a higiene da casa, promoveram as primeiras orientações até de higiene do corpo e a alimentação. Essa aí vai ser a base de tudo. Aí depois que passa esse tempo, pode ser que o orgulho pelo abuso da inteligência venha escarnecer. Ah, fulano nunca cresceu na vida, fulano não sei quem. Não, porque fulano foi pessoa que alimentou a gente quando a gente era criança, mas pode ser que a gente tenha um outro pensamento, e é bom o Hermônio estar trazendo essa reflexão para que a gente possa estar fugindo, né, desses pensamentos. Mas vão entrar também aí nesse caminho os nossos professores, principalmente os professores. Professores é uma coisa impressionante. Que área nobre. Até hoje, quando eu tenho a oportunidade de encontrar uma professora primária minha, eu chamo de tia. Até hoje. Depois dos 50 anos de idade, a gente, tia, e dá aquele beijo, aquele abraço, porque foi uma pessoa tão importante para a gente num determinado momento, e tão importante quanto ela foram os alunos também, que se mostraram nossos amigos na hora da dificuldade também, na hora de fazer a prova, na hora de ajudar na recuperação principalmente, né? Então são tantos exemplos que a gente pode meditar, e ao mesmo tempo que a gente pode estar pensando assim, né? Eu fui ingrato. A gente sempre vai encontrar ingratidão, porque a ingratidão ela acaba acontecendo de maneira inconsciente, né? Mas aonde estão essas pessoas? Será que a gente pode, de alguma maneira, encontrar e demonstrar, pelo menos, o afeto, demonstrar o quanto ela foi importante para a gente? Isso é legal, né? Isso é bonito. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar uma amiga que eu não via há mais de 30 anos. E que eu que fui à cidade dele, sabendo que ela morava, marquei com ela e marquei assim, a gente não se viu nem 5 minutos. Mas começa a vir na cabeça que, poxa, como é que era na nossa adolescência, né? Enfim. E agora, né, ela terminou de casar uma filha dela também. Foi uma sensação muito gostosa, muito, muito boa, né? Então o que acontece? O Emmanuel ele vem emoldurar para a nossa reflexão com exemplos figurados da natureza. É claro que isso aqui não acontece, mas ele vem falar para a gente assim, poxa, você já imaginou se a gota, quando chega a gema, quer dizer, vai estar falando da formação da planta, né? Na folhagem da primavera, vai insultar o rio, fala que sai daí, monstro do chão, rio nojento, o charco que ela se formou, ou o tronco, que depois da que a árvore está frondosa, grande, vai olhar para o chão, para a raiz, fala, não suja meu pé, não. Como assim? Foi a raiz que começou tudo, né? Aí ele vem usando esse exemplo, vaso de cerâmica, que quando estava sendo construído, fala, não suporta essa lama, porque o vaso é feito de lama. O ouro, que depois foi para o palácio e veio falar para a terra que produziu, que faz aí barro escuro. E a gente começar a pensar o que fizeram essas pessoas. Essas pessoas sustentaram a gente. O Divaldo Pereira Franco tem uma prece maravilhosa que ele utilizou durante muitos anos ao encerrar suas reuniões, suas palestras. E era uma prece longa, e conforme ele ia repetindo, ele ia colocando a gente para meditar, porque raríssimas vezes eu agradeci a Deus pelos olhos que enxergam, pela boca que fala, pelo ouvido que ouve, pelos pés que me proporcionam o movimento. Raríssimas vezes, raríssima, quase nula. A gente, na verdade, a gente só costuma praguejar quando a gente perde esses órgãos. E fica, por que Deus fez isso comigo? Né? Mas a gente não agradece cada detalhezinho, e a gratidão, ela realmente faz parte de um processo terapêutico que deixa a gente afinado com a divindade, com a espiritualidade amiga, e deixa o astral para cima. Então é um exercício
muito bom para a gente combater esse orgulho dos abusos da inteligência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.